pessoal da direita está avisando, né, que o comunismo será implantado no Brasil caso o Lula ganhe. Se não elegermos o Bolsonaro, o comunismo será implantado no Brasil e o que é o comunismo? Todo mundo já sabe, através das mídias, das redes sociais, o que é o comunismo. O comunismo quer dizer que vão ensinar ideologia de gênero nas escolas. Quer dizer que vão unificar os banheiros, vai ser o banheiro dos homens, dos meninos, das meninas, vai ser junto. Quer dizer que vão ensinar aquelas conversas de amigues. Já ouviu falar nos amigues? Vão tirar o o e o a das palavras e vão colocar o e. Tipo, o amigo é o amigo, menino. Amiga é a menina amiga, amiga menina. E se o PT ganhar, eles vão colocar o amigue. Eles vão trocar o E para unificar, para não ter discriminação, nem distinção entre masculino e feminino. Então vai ser amigue. Você nunca ouviu falar no amigues? Então se o PT ganhar, vai ter essa folia de amigues, vão ensinar homossexualidade nas escolas. Todas as crianças do Brasil vão ser tudo homossexual. Vai ter uma maneira de piroca nas creches. Vão fechar as igrejas também. Não vai mais ter igreja aberta, porque a igreja é contra o comunismo. E o comunismo é a homossexualização de todo mundo. Vão liberar o aborto também, cara. Todo mundo vai poder fazer o aborto a partir de janeiro. Os homens, as mulheres, as crianças, os velhinhos. Quem quiser abortar, pode abortar. Se alguém sabe que é aborto, né? Vai saber que é possível, né? Então vão liberar aborto geral, vai ser tudo liberado, aborto. E outra que vão acabar com a propriedade privada das casas. Todo mundo vai ter que ter um mendigo morando na sua própria casa. Então se você tem uma casa sua, você vai ter que aceitar um mendigo que você não conhece vir morar com você, porque isso aí é comunismo. Comunismo é isso daí. E pelo outro lado tem o Lula, né? A parte dos petistas explicando que não, se o Lula ganhar, a partir de janeiro, todo mundo vai comer picanha. Essa é as campanhas, cara. A campanha da direita contra o aborto, em defesa da moral da família e dos bons costumes, e no outro lado a esquerda dizendo que vai dar picanha pra galera. O problema é que o Brasil tem um câncer. O Brasil, todo mundo que vive no Brasil, que paga impostos no Brasil, sustenta um esquema de agiotagem gigantesco que começou quando o Brasil teve a independência. Você repare bem a diferença entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil tem um território muito mais rico. Nós temos muito mais florestas, um terreno muito melhor que os terrenos dos americanos. E olha a diferença entre as duas nações, entre os brasileiros e os americanos. Por mais que os americanos agora estão se quebrando porque tem fome, porque tem um comunista governando, os Estados Unidos ainda é muito melhor do que o Brasil. A questão é que o Brasil não conquistou sua independência. O Brasil fez um acordo. O Dom Pedro I fez um combinado, um conchavo, transformou o Brasil em uma pátria de agiotagem. Transformou o povo brasileiro, a nação brasileira, em uma nação escrava de outras nações através da dívida pública. Essa dívida pública consome mais da metade do dinheiro que você paga em impostos. De cada R$200 que você gasta no mercado, em média de R$100 fica em impostos e vai para o governo. Desse dinheiro que vai para o governo, desses 100 que fica com o governo utiliza R$50,78 somente para juros e amortizações da dívida. O governo gasta 50,78% do que arrecada em impostos simplesmente para sustentar parasitas, pagando juro e um pouquinho de amortização da tal da dívida pública que só cresce. Isso quer dizer que 25% do dinheiro que você ganha e que você gasta comprando coisas no mercado, coisas que têm impostos embutidos dentro do preço quando você compra no mercado, a metade do dinheiro que vai em impostos, ou o total de 25% do seu dinheiro, vai para pagar uma tal dessa dívida que foi feita pelo Dom Pedro I quando comprou a independência, quando o Brasil se tornou independente. Não, você acredita que o Dom Pedro I proclamou a independência com o exército do rei? Ele era filho do rei, o príncipe, né? Príncipe regente. Pegou o exército de Portugal, que era o único exército que existia no Brasil, e proclamou a independência. Foi assim, é isso que você acredita? É assim que foi a independência do Brasil. O filho do rei proclamou a independência do Brasil. Parabéns para você. Então, se ligue, velho. É importante a gente entender uma coisa. Nem o Lula, nem o Bolsonaro vão mexer nesse esquema da agiotagem. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro respeitam e pedem benção para os donos do capital, para essa gente parasita que transforma o nosso povo em escravo. Eles não vão mexer. Tá, agora para concluir esse vídeo que eu já tenho que voltar a trabalhar, nem o Lula nem o Bolsonaro vão resolver o problema do Brasil, porque nenhum dos dois se atreverá
a mexer no esquema da agiotagem chamado dívida pública. Então você vai continuar sendo um escravo desse esquema da dívida. O único candidato que tinha propostas e que falava realmente contra esse sistema, que explicava e denunciava isso ao público, era o Ciro Gomes, que teve apenas 3%. 3% dos votos, apenas. Mas a questão é que a eleição no Brasil é uma questão de dinheiro. O PT é o partido mais rico e o Centrão, junto com o Bolsonaro, tiveram um orçamento secreto, sem falar nos fundão eleitoral. Então, a eleição, para conseguir se eleger, é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de propósito, não é uma questão de inteligência e capacidade. É uma questão de dinheiro para enganar a população, para comprar meios de comunicação e para difundir principalmente mentiras nas redes sociais. Agora, voltando para o assunto, é o seguinte. O Lula é como se fosse uma aspirina para um doente terminal de câncer. O Brasil é como se fosse uma pessoa com câncer consumindo suas entranhas, consumindo seus recursos. O Lula é como se fosse uma aspirina para um doente terminal de câncer. Não vai fazer nada contra o câncer, mas talvez melhore um pouquinho a maneira com que o doente terminal se sinta. Talvez o doente se sinta um pouquinho melhor porque tomou uma aspirina. Porém o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro é um veneno de rato, um veneno, uma substância cancerígena que vai inclusive aumentar e vai crescer esse câncer muito mais rápido. Porque realmente durante o governo do Bolsonaro a dívida pública simplesmente aumentou. Então o Bolsonaro é um veneno estricnino, um veneno de rato. E cabe a você escolher agora. Infelizmente a gente não tem nenhum candidato que realmente tenha condições ou pelo menos interesse em consertar o verdadeiro problema do Brasil, que é a dívida pública. Porém, entre Lula, que é como se fosse uma aspirina para um doente de câncer, e o Bolsonaro, que é como se fosse um veneno de rato para um doente de câncer, o negócio vai ser aí de Lula, gente. Que esse negócio de comunismo que fica inventando essas mentiras aí, tem que ser muito burro para cair nessas conversas. Tá, e se alguém quiser se informar mais, se quiser saber um pouquinho melhor, procure a respeito da dívida pública. Vocês vão entender um pouquinho mais o porquê que você não é rico da maneira que você poderia ser, porquê que você não prospera da maneira com que você deveria prosperar por ser um cidadão brasileiro, um cidadão que tem direito divino sobre o melhor pedaço de terra desse mundo. Agora eu tenho dito, e agora eu fui trabalhar. Um abraço!